como estamos fazendo em nome de Jesus. Queridos, nós estamos em Mateus, capítulo 5, aliás, 13, é isso? Capítulo 13, o verso 33. Coloca aí na tela, está aí. Nós já expusemos isso. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Agora vamos lá para o 8,15 de Marcos. 8,15 de Marcos. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de quem? De Herodes. Isso é uma mensagem, porque toda terça-feira é um culto de doutrina. Nós temos mensagem evangelística, mensagem para culto fúnebre, mensagem para culto de aniversário, mensagem para casamento e a mensagem para refletir sobre a fé cristã. Essa é a mensagem de terça-feira, porque viver a fé é refletir a palavra de Deus também. É meditar na palavra do Senhor. E há dias que nós estamos meditando sobre o fermento de Herodes. Começamos com o fermento dos fariseus e prosseguimos com o fermento de Herodes. Lembrando os irmãos que o fermento de Herodes, ele está classificado em 4 partes. Nós começamos só a primeira. Mas escutem bem. Fermento fala de algo que é corrupto, de algo que contamina. Alguns estudiosos tentam ligar a parábola de Mateus 13 com um aspecto positivo no fermento, mas para os judeus, sempre o fermento só tinha um aspecto negativo. Corrupção, e o fermento ele age de forma secreta, sutil, que ninguém percebe. É por isso que o fermento, a Bíblia diz que a mulher pegou e misturou. Então, trouxe deturpação para a massa, porque o fermento age de modo sutil, de modo sorrateiro. E nós temos a alerta de Paulo em Gálatas 5:6. Nós podemos analisar. E nós temos a palavra de Deus em Corinto, quando o próprio Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, nós podemos analisar que não podemos aceitar o fermento. Fermento é sinal de maldade, fermento é sinal de corrupção, fermento é sinal de destruição. Então, nós temos que ter todo o cuidado. Falamos do fermento dos fariseus, marcado pela hipocrisia, marcado pela religiosidade falsa e pelo legalismo. Depois, nós estamos agora no fermento de Herodes. O fermento de Herodes tem 4 colocações. Primeiro, o fermento da política corrupta, esse nós não falamos. Quando nós formos falar sobre o fermento da política corrupta, vamos mostrar o que o poder faz no coração de um homem que não tem Deus. Nós temos o fermento da corrupção moral, nós temos o fermento da sensualidade de Herodes, que é isso que nós estamos tratando aqui. E nós temos o fermento da calamidade, que estamos expondo aqui. Então, nós estamos mostrando, quando você lê, nós falamos de Herodes o Grande, da família de Idumeus, era uma família corrupta. Isso aqui é muito importante, essa família de Herodes, que nós falamos de Herodes o Grande, depois falamos que com a sua morte, seu poder passa para os seus 3 filhos, e esses 3 filhos vão desenvolver o seu trabalho também de maneira corrupta. O Herodes que nós estamos falando aqui hoje, não é mais o Herodes o Grande, mas sim o Herodes Antipa, que na verdade mandou matar João Batista. E você pode analisar que essa família, ela era muito corrupta, era uma família que oprimia, era uma família de pessoas totalmente de moral comprometida. Por isso que a Bíblia diz, havia políticas sagazes, havia
morte, havia ilegalidade. Por isso que a Bíblia diz em Marcos 8,15: acautelai-vos do fermento de Herodes. E talvez você me pergunta, pastor, e qual a utilidade, qual a relevância dessa mensagem para nós hoje? Nós temos que ter cuidado, porque se Jesus falou para tomarmos cuidado com o fermento de Herodes, é porque ele sabe que isso entra no nosso meio. O fermento do poder, nós já falamos aqui que tem pessoas que só ficam na igreja se tiver uma cadeira, se for elogiada, se for respeitada. Nós temos o fermento da moral, que nós temos crentes que têm o nome de crente, mas que na verdade não leva a sério e traz prejuízo para a igreja. E vamos falar desse poder corrupto de Herodes, que como fermento pode entrar no nosso meio. Se não fosse assim, Jesus não teria dito: acautelai-vos do fermento de Herodes. Então, muito cuidado com isso. Nós estamos nessa primeira parte aqui do nosso estudo bíblico, falando de Herodes, ok? Dessa parte da degradação sensual. Então, nós estamos tratando dessa primeira parte, mas lembrando aos irmãos que nós temos as questões mundanas, políticas e calamitosas de Herodes, ok? Então, hoje nós vamos começar essa parte que já foi iniciada em uma terça-feira passada. Porém, nós falamos sobre, primeiro, o que é o fermento de Herodes, já explicamos isso bíblico e teologicamente. Depois falamos do que é o fermento de Herodes no sentido sensual. E eu quero que a igreja preste muita atenção, porque esse é um tema que não é abordado claramente de um púlpito, mas se faz necessário. Quando nós falamos de sensualidade, aparece na Bíblia em Gálatas 5, verso 19. Coloca aí na tela. Gálatas 5, 19. Você tem a palavra lascívia. Essa palavra lascívia que aparece aí, olha aí, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Nessa palavra lascívia que aparece aí, é a palavra grega para prazeres sem regras. Prazeres sem regras. Escute bem isso. Libidinosos, prazeres que não têm controle. Nós falamos que C.S. Lewis, ele diz que o prazer, ele é de Deus, ele é uma bênção do Senhor, não foi criado pelo diabo, mas quando o prazer nos domina como o Senhor, aí traz prejuízo para a nossa vida. Então veja que quando nós falamos sobre essa degradação sensual, nós podemos observar que na Bíblia nós temos o lado sensual, sensorial, positivo. Quando positivo? Coloca aí de novo na tela, Gênesis 2:25, coloca aí, para os irmãos observarem a palavra de Deus. Vamos lá. E ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonham. Veja que a nudez da mulher atrai o homem, o macho, como de modo semelhante à nudez da mulher. E a mulher também, ela se volta para o marido. Dentro do casamento não há pecado algum quando a sensualidade ela é feita para o bem. Quando ela é feita para o bem. Coloca aí Provérbios 5,18. Estamos falando dessa parte da sensualidade dentro da Bíblia. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua... Olha o verso que se segue, coloca aí. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. Isso aqui é a intimidade do amor. Nós estamos no mês dos namorados e isso aqui não tem nada de pecado quando legalizado dentro do casamento, a união de um homem e de uma mulher. Porque o marido, ele é atraído pelo corpo da esposa. A irmã pode ser crente o tanto que for, mas o marido, quando olha para você, irmã, para ir dormir com você, ele não lembra que você é do circo de oração, não. Ele lembra, é do teu corpo, não é assim? A gente tem que ir lá falar isso, porque tem irmão que anda com essas coisas, uns exageros velho, uma besteira, não é assim?
Aí é por isso que tem casal também que se esfria, porque a irmã, ela anda com a roupona, uma bata lá embaixo, que o marido não encontra nada, é tudo fechado. Aí pronto, aí não adianta, não é assim. Então, isso aqui é bíblico. Isso aqui é bíblico. A Bíblia está dizendo aí, olha, como gazela, esses animais aí representam a leveza, a sexualidade. É assim. Aí pronto. E olha, e pelo seu amor seja atraído. O marido tem que ser atraído pela beleza da mulher, pelo corpo da mulher, Olha, a gente vai falar tudo isso aqui. É muito importante essa questão. Se a mulher, coloca aí Romanos, 1 Coríntios 7, 4, coloca aí, 1 Coríntios 7, 4. Porque tem irmão que não presta atenção nisso. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio, mas tem numa mulher. Isso aqui é uma novidade que Paulo ele está mostrando que dentro da intimidade a dois, o homem não tem poder para dizer, não toque aqui, minha santa. E nem a mulher. Na intimidade a dois, os dois são iguais. Porque o corpo de um pertence ao outro. Então, quando nós falamos sobre a sensualidade, ela tem os dois lados, positivo e o negativo. Escutem bem, a sensualidade ela tem os dois lados, positivo e o negativo. Quando a irmã usa o corpo dela dentro do casamento, porque ela sabe que é casada, e para realizar o marido dela, para que ele não se entregue a um prazer. Irmão, está na Bíblia, não sei porque que o povo não entende isso, né? Para não realizar um prazer fora do casamento, coloca o 2 no mesmo capítulo aí, 7. Aí ela vai saciar ele, irmã. Aí pronto, mas não, olha aqui, mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria, e cada mulher tem o quê? Então nós temos dois tipos de sensualidade, nós temos a positiva, e nós temos a negativa. Eu vou dar só um exemplo aqui. Quem dos irmãos vão comprar um perfume e cheira o perfume? Quem já fez isso? Coloca primeiro o cheiro. Quem já fez isso? Vamos lá, quem já fez isso? Pronto, essa parte sensorial, ela é a parte que você faz o quê? E por que tu cheira? Tu podia não cheirar. Mas você cheira porque essa parte do sentir, ela vem de Deus, gente. Ela vem de Deus. Por exemplo, quem é que vai comer um pudim e não vai botar na boca para primeiro sentir o sabor dele? Esse prazer sensorial, do desejo, não tem nada de pecado. Nós cristãos precisamos entender isso. Precisamos entender isso. A pessoa tem que olhar e analisar isso. Vamos dar um exemplo. A estética. Quem é a irmã que não compra um vestido sem olhar o tecido? Quem é a irmã que não compra um vestido e primeiro não vai colocar uma pessoa especialista para fazer? Por que tu mesmo não diz assim, suja vestido? Porque eu não quero que ninguém construa um vestido para mim. Deus me dá um vestido. Deus vai fazer isso? Não, então você tem a sensualidade, quando você olha para essa parte aqui, da própria, qualquer dicionário da língua portuguesa, define sensualidade como a qualidade do que é sensual, a tendência do prazer dos sentidos. Você só tem prazer pelos sentidos. Aí é por isso o homem tem prazer pelos sentidos quando ele olha, quando ele toca, quando ele cheira, quando ele vê. Igualmente a mulher. Porém, o prazer ou os sentidos são errados quando você usa isso de modo sem controle ou fora dos padrões bíblicos. É isso aqui que nós vamos analisar. Por exemplo, se vocês atentarem para essa particularidade aqui dentro da psicologia, a psicologia diz que a mulher, ela colocar um vestido e se olhar no espelho e se sentir bela, isso é bom, é o lado sensual dela. Ela colocar algo que torne ela ainda mais feminina, é agradável. Agora, quando ela se veste para a prostituição, aí é outra coisa. Aí é diferente. É isso aqui que nós precisamos fazer a diferença. Por exemplo, uma irmã que ela está na igreja e ela sabe que ela tem um poder de sensualidade pelo corpo. Ela vem para a igreja com a roupinha bem colada. Qual é a intenção dela?
Ela está querendo manipular a visão dos outros com o corpo dela. Porque tem irmã que ela quer ser vista como a mais bonita, como a mais sensual, e ela usa esse poder da sensualidade para o mal. Mas o homem ter o prazer para a mulher dele não tem nada de pecado. E nem a esposa para com o marido, nada de pecado. Sonhar, fantasiar, querer com a esposa, não tem nada de pecado. Agora, quando essa sensualidade, no contexto contemporâneo, ela é usada para manipular, a mulher usa o corpo dela para manipular, usa a voz para manipular, usa o sexo para manipular, se veste para manipular, aí esse tipo de sensualidade já é pecado. É isso que nós estamos dizendo. Mas dentro do quarto, a irmã que é casada, você, minha santa, não pode perder a sua sensualidade. Não pode chegar dentro do quarto fedendo a cebola, fedendo a alho, fedendo a pimentão. Não, minha santa. Se organiza. Caroço de arroz pendurado no nariz, no ouvido. Aí perde a beleza, não é assim? O marido vai falar, aí quando abre a boca só está o puro alho. Não, isso tira. Olha, tira a sensualidade, pastor Alex. É isso aqui que nós estamos falando. E tem irmãos que parecem, irmãs também, que parecem que não leem a Bíblia. Porque veja bem, olha como a própria Noemi instruiu a Ruth. Está na Bíblia. Olha o livro de Cantares, como é que a Sunamita diz. A Sunamita diz, eu estou queimada, está lá no capítulo 1. Eu estou queimada pelo tempo, mas por fora eu estou dessa forma. Agora, quando eu entro no meu quarto, eu sou como as cortinas de Salomão. Ou seja, ela tinha a beleza atrativa dela, a beleza que chamava a atenção. Então, quero dizer aos irmãos, quero dizer às irmãs, que nós não temos qualquer preconceito e desprezo para com a sensualidade, de maneira nenhuma, porque tem o seu lado positivo. Quem está entendendo, diga amém. Só para os irmãos terem uma ideia, quando você olha para o lado da estética, envolve o corpo, mas, por exemplo, quem não gosta de um bom som, quem não gosta de uma boa música, isso está envolvendo o lado sensorial. Então você tem essa sensualidade do ponto de vista dos sentidos, você tem do ponto de vista sexual, a sensualidade do ponto de vista sexual, ela envolve isso. Por exemplo, a mulher, ela pode se vestir, como nós estamos falando, de modo provocante para o marido dela. O teu corpo é para o teu marido. O teu cheiro é para o teu marido. Agora, quando ela se veste de modo sensual para exibir o seu corpo, ou chamar a atenção de homens, ou provocar, ou andar se amostrando para vender o seu corpo, essa sensualidade, ela não está de acordo com a palavra de Deus. É por isso que Paulo está mostrando, volta lá, irmão, no 5,19. Essa fornicação, está aí, ó, lascívia. Lascívia é a parte, é o ségeia, essa é a palavra grega que aparece lá para lascívia, é prazer fora do controle, é o exagerado. Então, se você tem uma sensualidade exagerada, que passa do controle, tem irmã que ela é sensual por natureza, então ela tem um corpo bonito. Então, se ela já tem um corpo bonito, ela não pode colocar uma roupa que chame a atenção para passar no meio da igreja, ou para despertar homens, ou para dizer que é a mais bonita. Não, porque também não se engane, essa beleza tua ela é só um tempo. Depois tudo cai. Então não adianta você... tudo no teu corpo, na tua boca, na tua voz, deve ser para a glória de Deus. O nosso corpo tem que ser para a glória de nosso corpo. Principalmente o homem, a mulher, ele tem que ter esse lado, mas esse lado como nós estamos falando. Então, a mulher se vestir bem, a irmã pode entrar para o quarto e ela pode dizer assim, hoje eu vou fazer uma surpresa para o meu marido, ele vai gostar disso aqui, ele vai gostar dessa peça íntima, ele vai gostar, isso aí você tem que fazer, minha irmã, já passou o tempo da nágua, já passou o tempo,
Do chambre. Não existe mais isso, irmão. Não é isso? A pessoa tem que ver. Isso aí já é passado. Agora, o irmão e a irmã têm que viver esse lado, mas dentro dos padrões bíblicos. Vocês querem ver? Volta lá para Provérbios 5, 18. Vamos lá para o 19, só para os irmãos terem uma ideia. Olha aqui, coloca o 18. Volta bem aí. Só para os irmãos terem uma ideia. Parece que é o 20, Daniel. Bota aí, deixa eu ver se é. Olha aí. E por que, filho meu, te deixaria atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Está vendo? Então, tudo dentro do casamento, da legalidade por Deus, não tem nada de errado. Então, o homem tem que saber que é um homem de Deus, é um pastor de Deus, mas é casado. Se o pastor não quer usar sensualidade para a esposa dele, ele não pode se casar, ele tem que adotar o celibatário, ele tem que adotar, pronto. Não, eu não quero estar mexendo com isso, eu não quero pegar fogo. Se tu não quer pegar fogo, é só ser celibatário. E mesmo assim, celibatário, tu vai viver como Paulo, se esmurrando o tempo todo para não ficar louco por mulher. Porque Paulo diz que tem uns que se contêm, mas fica pegando fogo. Aí pronto, porque o homem tem que ter esse lado. E a mulher também. Então, o lado sensual da mulher é positivo quando ela, dentro de casa, na cama, ela se projeta para o marido dela. Não para se amostrar na igreja, nem para estar mostrando que é a mais bela, que é a mais atraente, ou para provocar homem. Uma serva de Deus não tem esse padrão. Uma mulher de Deus não entra na igreja com esse padrão. Quando ela veste uma roupa para vir à igreja, ela procura saber, isso aqui glorifica a Deus no meu corpo? Não é assim? Isso aqui glorifica a Deus. Cadê? Bota aí, 1 Coríntios 6, 19. Está bem aí. Isso aqui glorifica a Deus no meu corpo. Um pastor também. Isso aqui glorifica a Deus. Tem um bocado de pastorzinho hoje em academia fazendo selfie. É um monte. Eu vejo aí direto. Irmão, eu faço minha caminhada. O que é que eu quero mostrar para o povo que eu faço caminhada? De calção, não é assim? A pessoa tem que ver as coisas, irmão. Aí tem deles que ainda sai com uma garrafinha para dizer que está novinho. Já com 60 anos. Nós estamos sabendo que tu já tem 60. Não é assim? Irmão, olha, tudo tem que ter o seu padrão, meus irmãos. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós? Olha aí, coloca aí o 20. Olha o que Paulo diz. Foste comprados por bom. Aí como é que diz, igreja? Não, mas só quem está no culto, bora bem forte. O teu corpo é para glorificar a Deus. Teu corpo não é para prostituição, não é para imundícia. A irmã que é crente, na hora que ela bota um vestido, ela diz, Senhor, eu vou para a tua casa, isso aqui é para a glória do teu nome. Pronto, ela não usa roupa velha que fica mostrando as asas, fica mostrando o sovaco. Não, ela sabe se vestir bem. Ela vai para a glória de Deus, para a casa de Deus. Você vê que eu não estou pregando isso aqui não, irmão. Agora tem muita coisa que a pessoa não sabe glorificar a Deus com o corpo dela. Até homem também, não é assim? Não sabe glorificar a Deus com o corpo dele. Então, a sensualidade positiva é que a mulher dentro do quarto dela, ela pode ficar nua para o marido dela. Tem pecado? Tem não. Porque tem irmã que eu disse aqui na semana retrasada, é necessário Jesus fazer como Lázaro lá em João 11. Desatai, porque está tão amarrada que o marido não encontra ela. Aí tem que chamar Jesus, desataia e deixar ir. Porque não se projeta, não se organiza, aí é feio. E tem homem também. Tem homem que ele disse para a mulher, você me casou comigo, eu já era assim. Não, senhor. Aí esfria, fica um homem. Tem homem, irmão, que a mulher olha, ele era um rapazinho tão bacana quando estava namorando com ela, né? Aí agora casou, ele fica na televisão, um bucho bem aqui, comendo com um prato aqui, derramando farinha. Ela diz, meu Deus do céu, olha onde eu fui me entrar. Porque a mulher também quer um homem que tenha elegância, fineza, ser sensual para ela. O irmão tem que ter o charme dele. Para a mulher dele, não é para dos outros não. Porque tem uns que é charmosinho para as irmãs na igreja. Uma fineza lá fora, não é assim? A paz do Senhor, minha santa.
Aí quando a mulher, meu velho, já é tu, bicha velha. Aí já não pronto, né? Assim, eu conheço muitos que é jeitosinho. Quando os outros, a dele ele não liga. Meu velho, vem. Mas não pode ter isso. Quem está entendendo, diga amém. Aí talvez você me diga, pastor Aziel, mas por que o senhor está falando isso? Olhe para cá. Porque João Batista, ele não morreu só por pregar a verdade, pastor Antônio Carlos. João Batista morreu porque ele lutou, pastor Douglas, contra um homem de uma sensualidade depravada. Olha, pastores, isso aqui é tão sério, dificilmente você pregando. A gente só diz assim, João Batista, por pregar a verdade, morreu. Não, não foi só por pregar a verdade. Ele atacou um casamento imoral. Ele atacou um homem de vida imoral, sensual, uma sensualidade como perversa, depravada. Porque prestem bem atenção, quando Herodes, ele assume esse poder, Herodes Antipas que está aqui, esse homem, ele gostava do luxo, ele gostava da libertinagem, ele gostava de ver mulher nuas na frente dele, porque ele possuía o que para fazer isso? Vamos lá, isso, ele possuía o quê? Poder. Tem homens que têm poder e contratam meninazinhas novas para irem para os motéis e botam 2 ou 3 para dançar na frente dele, ele sendo casado, mas ele está numa sensualidade o quê? Depravada, imoral. E tem deles que só querem meninazinha nova. E o pior, muitos desses homens são os representantes no poder, que passam as noites nas noitadas, nos cabarés. É por isso que tem raiva da Bíblia. É por isso que tem raiva de crente. Porque o povinho antipático é crente, para não aceitar a imoralidade, para dizer que o homem tem que ser marido de uma só mulher, para dizer que não pode haver vergonhice. Aqui é pesado. Isso aqui é pesado. E dificilmente você vai encontrar um João Batista. Olhem para cá. João Batista não morreu pregando o evangelho simplesmente como alguém numa praça. Ele morre porque ele ataca uma mulher sem vergonha. Uma mulher imoral, irmãos. Se vocês pegarem pastor Balbino, Herodias era mulher de quem? Herodes Filipe, que era irmão de quem? De Herodes Antipas. Mas ela era filha de Aristóbulos, meio irmão de Antipas. Então que casamento era esse? Diga, hein? Era um incesto terrível. Às vezes quando você lê esse texto aqui, aí você vê, João Batista chegou. Não, João Batista estava vendo uma família que tinha um casamento com incesto. Olha, meus irmãos, um casamento com incesto e um casamento ilegal e imoral. Porque esse rei que tinha poder, Herodes Antipas, ele dizia para Herodias que era casada com Herodes Filipe. E o próprio Herodes também era casado. Que por causa disso vai ter uma guerra, porque a outra vai se separar dele. E João Batista não tinha papa na língua. É negócio sério. É assim ou não é?
Irmão, homem de Deus, ele respeita todo mundo. Agora, quando o cabra é safado, ele não quer nem amizade com ele. Quando Acabe chega, Eliseu diz para ele: eu não ia te receber aqui não. Se não fosse Josá, porque tu não presta. O Acabe disse para Elias no 18: tu és o perturbador? Ele diz: perturbador é tu e essa tua mulher sem vergonha, e a casa dela e de teu pai. Negócio pesado, irmão. E eu faço uma pergunta aqui para os senhores. João Batista sabia que poderia morrer? E por que ele falava? Outro grande problema, um teólogo perguntou: que Jesus é esse que João Batista preparou o caminho dele e deixou ele morrer? Porque prestem bem atenção, a gente canta: Jesus vai te livrar. Pode falar a verdade que tu não morre não, e João Batista morreu. A gente tem que entender a Bíblia, meu irmão. E eu não gosto de enrolar ninguém, porque aí depois tu se decepciona e diz assim: é porque a Bíblia... Não, a Bíblia nunca te diz que tu não vai morrer. Olha, coloca aí Mateus 5:11, bota bem na tela, rapidinho. Olha aí. 5:11. Olha aí. Lê aí. Bem-aventurados sois vós, vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Por minha... João Batista ia morrer por causa de quem? Quem foi que preparou o caminho do Senhor? Mas João Batista caminha e ele, irmão, não tem papa na língua. Flávio Joséfo diz que Herodias tinha raiva de João Batista, porque quando ela passava, João Batista olhava para ela e dizia: teu casamento é ilegal, é incestuosa, você é uma mulher do mal. É tão tal que mulher gosta de sapato, mulher gosta de shopping, mulher gosta de um cartãozinho de crédito. Essa daqui, ela pediu o que foi? A cabeça. Por que a cabeça? Porque ela queria a língua de João Batista. Ela não aguentava mais. Mas olhem para cá. O João Batista era tão pesado, que o Herodes Antipas, a consciência dele ardia direto, por causa de uma voz. Quem era a voz? Eita, irmão. Só que esse rei aqui, ele era um rei baixo, imoral, sem caráter, mulherengo, botava mulher nua para dançar. Quando a Herodias bota a filha dela, as duas entraram num acordo. Tem mãe que não presta para nada. Ela bota a filha para prostituição, para ganhar dinheiro para ela, trabalha para a prostituição. Ela deixa alguém na casa. Eu estava conversando agora com uma pessoa. Ela deixa a pessoa praticar todo o ato imoral com a filha. São mães dentro de casa. A pedofilia está aí. Crimes horríveis. E eu estou dizendo com experiência. E eu não passo a mão nisso. Aconteceu aqui no campo. E aí eu disse para essa pessoa. Chamei o advogado da igreja. Ele disse: pastor, tem que denunciar. Eu disse: pois faça. E tem mulher que se cala e diz: ele vai me matar. Mas a tua filha vai morrer a vida toda por saber que ela foi humilhada. E quem está me ouvindo aqui hoje e estiver encobertando esse tipo de pecado, a maldição está sobre a tua vida. Ele vai matar. É pior, quer dizer que agora, por causa de um medo de morrer, você aceita tantos crimes. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Nós estamos pregando que a igreja tem que ser lugar de cura. Só que a igreja está cheia de pessoas doentes. Homens ruins, maridos ruins, pregador ruim.
engravatadinho, cheio de fogo, mas também cheio do diabo. Ignorante. Esse rei aqui era tão sem moral que nem mais um grupo para ouvir ele tinha. Ele só tinha pessoas baixas. Coloca aí na tela, 14 de Mateus. Olha quem eram as pessoas que ele ouvia. Isso aqui é o fermento da sensualidade. Bora. É 14, meu filho. Mateus 14. Olha aí, leiam aí, rápido. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Isso. Vai. E disse aos seus criados. Olha para cá. Ele disse a quem? Aos seus criados. Ele não tinha um grupo oficial para ouvir ele. Curralzinho de fuxiquim. Tem líder que ele não sabe ouvir pessoas técnicas. Ele só ouve ou só escuta meninos em velho da barriga grande para estar levando fuxico. E fulano, você sabia que o fulano não é com você? Pois pronto, tira ele. Às vezes é um profissional. Mas líderes que não têm princípios, escutam qualquer coisinha. Olha aí. Este é João o Batista. Sim. Ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Pode ir, vai lá. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o amarrado e colocado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Primeiro problema do poder da sensualidade. Quem era que tinha poder ali? Vamos lá, diga bem forte, quem era que tinha poder? Vamos lá, só quem tem boca, quem era que tinha poder? Mas ele tinha um poder para fazer o bem. Ele tinha um poder para governar bem, mas ele ficava arrumando poder para arrumar casamento ilegal. Ele usava o poder para arrumar meninazinha para dançar nua na frente dele. Essa dança de Herodias não foi uma dancinha qualquer. Por que ele ficou doido para dar o poder para ela? Isso aí foi a dança do ventre. Ela dançou a dança do ventre. Rebolou, se jogou. Que ele, pronto, com dinheiro, com poder. Irmão, tem gente com dinheiro público. Está em cabarés e em noitadas com mulheres. A mesma dança que a Vasti não quis dançar. E inclusive isso era um costume persa. E esse homem louco, eu te dou o dinheiro, eu te dou, porque homens embriagados, homens dominados pela ganância do poder, são uma destruição para o país. 10 mulheres, aí pronto, vai para todo lado. É tudo por causa do quê? Tá bem aí. Por causa do quê? Essa Herodias, porque a mulher é o seguinte, irmão, quando a mulher quer ser sem vergonha, e ela botar o cabo para chorar nos pés dela, ela faz. O Lampião, eu li um livro dele, era valente, mas disse que a Maria bonita pegava a arma e botava assim na cara dele. Fala, macho. Fala. Maria, o que é? Fala a boca. O imperador de Roma, ele se jogava nos pés de Cleópatra. Helena, vocês sabem da história de Troia, mulher zona pesada. E Dalila fazia o homem mais forte dormir nas pernas dela. Só não faz a mulherzinha velha boba. Agora, a mulher velha esperta, ela faz. E quando ela é sensual, pronto, ela acaba com o homem, ela acaba com a riqueza dele, acaba com o poder dele, acaba com a fama dele, ela bota. E esse daqui era um fantochezinho rei, cabinha rei, que a mulher mandava de todo jeito. E ele era louco por essas coisas, louco, para ver mulher nua, para ver mulher... Olha, meus irmãos, isso aqui não é brincadeira, não. Esse homem, ele era tão doido por luxo, por poder, por riqueza, que ele não ligava para o povo. Ele não sabia nem quem era direitinho aqui João, porque ele disse que João estava fazendo sinal, e lá em 10:31 diz que ele nunca fez sinal. Eu li um teólogo que diz que esse rei aqui, ele era tão safado, tão imoral, que ele não ligava para o povo,
que ele nem tinha informação dos problemas que estavam acontecendo lá na região. Esse aí não prestava, não. Aí o João Batista, vai passando, vai lá, pode passar. Aí João, agora escutem essa, leiam isso aí para mim já fechar aqui. Leiam isso aí. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Agora vocês vão dizer bem forte, toda a igreja, volta lá, volta lá. Vamos lá, o que João dizia? Vocês sabem por que o rei Herodes não gostava de João? Porque João não dizia: majestade, tu não estás procedendo bem. Majestade, preste bem atenção, majestade. Você já tem uma mulher. Isso não é coerente. O João era língua tremenda. Ele olhava e dizia: ela não é tua e não é lícito. Acabou. Homem de Deus não tem colher de chá para quem anda pecando, irmãos. Homem de Deus não passa a mão em pecado. Pode ser quem quiser. Tem homens hoje que dizem que são de Deus, mas que são amigos de grandes pecadores. Bajuladores, fica bajulando. Autoridade, autoridade. Pode ser teu amigo, na hora que ele sentar: rapaz, tu está errado. Vocês veem que quando o prefeito Braide está aqui, eu digo direto: olha, tu é bem casado. É assim ou não é? Por isso que eu digo: tu é bem casado. Porque um homem, para estar no poder, ele precisa ser um exemplo. Uma criança vai olhar para ele. Um menino vai olhar para ele. E quando vê um homem sem pudor, sem caráter, liderando, é muito triste. E os brasileiros são assim. Quando você vai para os Estados Unidos, aí eu digo assim: irmão, você quer voltar para o Brasil? Eu lá conversando com eles. Aí eles dizem: não, pastor, eu quero ficar por aqui mesmo. Aqui a lei funciona. Funciona, sabe por quê? Porque ninguém te ajuda quando lá está perante o tribo. Lá não tem concessão de nada. Mas aqui no Brasil, na hora que um faz: eu sou filha do fulano, do fulano, do fulano. É por isso que não presta. É filho de doutor? É. Errou, bota na cadeia, prende. Aqui, João Batista. Isso aqui não é mensagem para fogo, não. Mas é mensagem para arder tua consciência também, que gosta de ver mulher nua no WhatsApp. Tu casadinha aí de madrugada a tua deitada, trabalhou o dia todinho, coitada. Na feira, cansada, trabalhou, batalhou, aí a bichinha reagarrou no sono. Morta de cansada. Aí pronto. Porque tem mulher que é assim, irmão. Pode ela ser bonita como for, mas aí quando ela acorda... Não é assim? É. Eu estava agora no avião, 3 da manhã. Eu disse: ei, meu Deus, um bichão velho desse aqui, lá em cima. Aí pronto. Aí uma senhora, ela tinha botado um negócio aqui, porque eles botam. Tipo Zorro. Aí bota. Como é o nome? Tapa o olho. E ela eu não sei o que ela teve, ela se espantou. Se espantou e acordou. E só eu estava acordado assim perto dela. Aí ponta de cabelo para cá, para lá. Aí ela, quando me viu acordado, aí ela olhou para mim e me viu assim. Que irmão, quando a gente acorda, vocês sabem como é. Não tem jeito. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos homens não são também como Herodes? A mulher trabalhou, batalhou, é a vida dele. Mas se ele ama ela de verdade, ele olha para ela e diz: trabalhou o tempo todo. Ele até cobre ela com lençolzinho, não é assim? Ô, minha velhinha, rapaz, ô bichinho que me ajuda. Aí cobre ela, ajeita, aí pronto. Agora ela que trabalhou o tempo todo, aí ajeitou, batalhou, as perninhas dela tão cansadas, e tudo de madrugada, no celular, olhando mulheres com as pernas mais bonitas. Tu é um Herodes da vida.
não te é lícito possuí-la. Homem de Deus não tem. Agora pode passar. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Vamos lá. Agora, olha esse homem. Primeiro, olha o que ele queria fazer com João Batista. Matá-lo. Pronto. Mas por que ele não matava? Temia ao povo. Esse homem era um fantoche. Ele era conveniente. Primeiro, a mulher dança e ele quer entregar todo o poder. E agora ele usa o poder para matar, querer matar um profeta. Ele usa o poder também para fazer a menina dançar na frente dele nua. Só que há uma coisa, meus irmãos. Eles vão matar João Batista. Mas a consciência de Herodes não vai ter paz. É por isso que ele diz, eu mandei matar ele. Eu mandei matar ele. Parece que ele fez o quê? Ele ressuscitou, ele vivia a tormenta. Homens que não têm caráter e nem temor, a consciência é um carrasco para ele. Arde. Ele matou João Batista. Por isso que Jesus disse, cuidado com o fermento de Herodes. Porque é sensual. Esse homem, tudo pelo poder. Tudo pelo lado do prazer. Ele usava o dinheiro, ele usava o cargo, ele usava a posição. Coloca aí, Daniel. O resumo para os irmãos guardarem isso. Vai para a tua casa. Também tem mulher. Eu estou falando do homem, mas hoje tem mulher também sem vergonha. O que tem de mulheres, que também o maridinho, eu conheço é muito. Trabalha, batalha. Quando de repente ela começa a trair ele. Trai ele. Conheço a história de muitos. Trabalhou a mulher. Olha, eu quero ser isso, eu quero me formar. Aí o bichinho aí trabalhou, botou na faculdade. Quando botou na faculdade, ela começou a conhecer outro universo. Aí pronto. Aí pronto, não quer mais o maridinho. Não quer mais ele. Aí quando dá cedinha, ela pega uma garrafinha d'água. Bota um shortinho. Empina o bumbum, aí fica numa malhação, e os caras, aí é linda, e ela se achando, e o bichinho vai trabalhando, morrendo, e aí bem, como foi? Aí ela já está interessada em outra, quando ele vai beijar, não, agora não, amor, e tu só empurrando dinheiro nela. Sei não, irmão, tem coisa demais. Muita coisa. Mas, irmão, tudo que nós vivemos uma sociedade, como dizia Bauer, é uma sociedade líquida, é uma sociedade levada pelo que os outros fazem. Pronto, se uma pessoa corta um cabelo do jeito, aí no outro dia todo mundo está cortando do mesmo jeito. Eu uso desse jeitinho aqui. O meu é esse aqui todo tempo. Não uso outro, de maneira nenhuma. Quem quiser usar, que use. A irmã vê uma roupa da fulana, aí pronto, aí só quer imitar aquela fulana. Irmão, nunca fui assim, olha, teve pregador aí, começou. Teve o tempo do Gilmar, não teve? Eu nunca engrossei minha voz. Todo tempo foi essa aqui. Quero saudar os irmãos. Não teve o Marco Feliciano, com suspensol, nunca andei de suspensol. Então, todo tempo eu usei, foi meu cinturãozinho, velho. Pronto, todo tempo. Aí pronto, aí apareceu o Bernardo Johnson, com um cabelão bem aqui. Há um bocado no Brasil começaram a deixar o cabelo ficar grande. Pessoas que não têm identidade. Pessoas que não sabem. Pronto, eu posso admirar A ou B. Agora, Osiel é Osiel, Pedro é Pedro, Chico é Chico. Viva a tua vida, rapaz. Pronto, aí começou o negócio de culpa. Aí eu vi um bocado de homem com culpa. Eu ando do mesmo jeitinho, todo dia. Cada um, Paulo diz, tenha tudo bem definido. Pronto, vou fazer a minha caminhadinha, vou levantar meus pesozinhos, pronto, eu vou. Aí pronto, é desse jeito. Agora, eu não sigo moda de homens. Eu sigo a palavra de Deus, a verdade bíblica. E olha, eu fico analisando o seguinte, Martinho Lutero dizia, os homens são fáceis para se render ao modismo e o que a sociedade impõe, mas não é fácil para se render a isso aqui. Tudo que a Bíblia diz, a pessoa não faz.
Agora, tudo que a sociedade bota, aí quando dá fé. A mocidade, na hora que vê um jogador com corte de cabelo, aí vem para cá. Vê todo mundo agora botando tatuagem, as irmãs também agora estão tatuando. Você parece que não tem identidade própria. Passa, só o ponto, é só o ponto para eles. Dá não, aqui não tem como glorificar não. Porque, primeiro, diga bem forte, Herodes era o quê? Olha, pastores, ele conhecia a verdade, mas ele fazia o quê? Resistia. Ele sabia que João era de Deus ou não sabia? Ele sabia que João era profeta do Senhor ou não sabia? Ele sabia que ele fazia milagre, que Jesus fazia milagres, sim ou não? Mas o desejo do poder, da vergonhice, era tão grande que cegava ele. Tem homem, irmão, que o poder, ele diz assim, eu sei da verdade, mas eu vou morrer aqui. Sabe que a droga mata, sabe que o crime não compensa. Mas a sede, pastor Salles, pelo poder é tão grande que cega os seus olhos. Ele resistia. Segundo, manipulava o poder com os abusos e controle próprio. Ele tem um poder, porque tem homem que é como Acabe. Só porque o Nabote não quer vender a vinha, o que ele faz? A vinha é minha, eu mato. Eu sou o prefeito aqui, eu sou o pastor aqui, eu sou o governador. Poder não é para tu fazer o teu gosto. Poder é para servir o povo. Poder é para servir a nação. Poder é para servir a igreja. Jesus não proíbe poder aqui dentro. Tem irmão que diz, na igreja tem muito poder. E é para ter poder. Mas o poder aqui, Jesus disse, o maior entre vós seja o quê? Pronto. Aqui pode ter gente grande, mas gente grande aqui dentro é o quê? É servo. É só servo. Tu passou por aquela porta, pode ser juiz, pode ser doutor, mas aqui dentro é membro do corpo de Cristo. É servir água, é limpar o chão. Se o meninozinho vomitar, tu tem que ir lá e limpar. E não tem ninguém grande não. E vocês também, irmã. Não tem ninguém grande não. Sentou ali, não deu certo, eu vou sentar bem ali. Não deu certo, está tudo cheio, sente bem aqui na escada. É assim, eu sou assim. Aí pronto, quer ser grande. Se não tiver um lugar, não entra, volta para casa. É assim mesmo, volta para casa, volta para a rua, depois vai para o inferno. Porque vai descendo. Vai descendo, não é assim? É. Então cuidado, Deus não te dá poder para manipular. Vocês sabiam que ele disse para o próprio Pilatos? Nenhum poder te foi dado se do céu não fosse. Mas ele disse, mas maior pecado tem quem me entregou para você. Porque estava tudo ilegal. Então, não use da ilegalidade não. Se Deus te botou no emprego, irmão, não humilhe os outros não, com o poderzinho que tu tem lá. É para tu servir os outros. Às vezes a irmã está trabalhando no INSS, aí quando a gente chega lá, é a cara mais ruim do mundo. Um dia desse eu fui tirar minha carteira, quando cheguei lá, a mulher obrigou-me a arrumar o marido. A cara ruim. O que é, senhor? Eu disse, é a carteira que eu vim tirar. É assim. Eu estava agora num hotel, não vou dizer onde é a cidade. Eu estava num hotel e era um café da manhã. Aí a mulher disse, desgraça, onde é que tu tá, peste? E ela não me viu. Hein, desgraça? Tu tá onde? Por que tu não atendeu esse isso é vergonha. Aí ela queria jogar no chão, mas não podia. Aí pronto. Aí ela, ô moço, eu disse, oi, já vou botar o café, meu filho. Eu disse, fique tranquila. Pronto. Aí tá certo. Não é assim? Ela tá brigando com o marido dela, não é comigo. É dela. Agora não, tem delas que tá zangada com o marido, zangada com o cachorro, ainda vem zangar com a gente. Aí descontar na gente, não desconta em nós não, rapaz. Irmão, poder. Olha, Deus me colocou aqui nessa igreja. É para mim ser grande? É para mim usar poder para humilhar, auxiliar, humilhar pastor? Não. Deus me dá o poder aqui é para eu servir. Agora, quem também não quiser servir, não pode ficar. É assim ou não é? Não pode ficar. Que a pessoa tem que entender também. Eu não vou aceitar por uma pessoa tanto tempo humilhando e ruim aqui. Não. Não, pronto. Aqui, irmão, nós estamos aqui para servir. Tu não quer servir não, tu quer ser grande? Porque a Bíblia diz que o Diótrefes buscava o primado. Aí o João disse, não,
ele não presta. Quando eu for aí, eu vou dizer quem é ele. Não foi assim? Vou falar tudo sobre ele. Então pronto, nunca querer ser grande, eu não quero ser grande nenhum. Quando eu chego perto do meu presidente, pastor Raposo, eu sei que ele é grande, ele é o presidente da Convém. Pronto, eu fico, meu pastor, o que o senhor precisa? Quando eu chego no outro lá em São Paulo, ele é que é grande. Aí eu também digo, meu pastor, o senhor manda eu ir para onde? Isso não é bajulação, não, é respeito. É assim ou não é, irmãos? Quando eu passo bem aqui de manhã tem a reunião pastoral. Aí bem ali tem os irmãos botou uma faixa. Aí eu digo, o que é, irmão? Aí, não, pastor, nós estamos limpando, mas passa por aqui. Eu disse, essa faixa aí que vocês colocaram, é que ninguém não pode passar. Pois eu também não posso passar. Porque nenhum homem, porque está no cargo, está acima da lei. Todos têm que estar dentro da... E se o funcionário está dizendo que está limpando, te aquieta. Respeita. É assim. Respeito, pronto. Eu sou o seguinte, chegou, o que é? Pode passar? Pode. Pode, pastor. Amém, pronto. Não, pastor, não pode passar. Pronto, não me zango não. Às vezes eu chego num lugar que tem uma pessoa que diz assim, irmão, que não me conhece, aí eu vou entrar, ô irmão, agora não está liberado. Eu disse, tá bom, eu me sento por ali. Aí quando dá fé, o pastor chega. Pastor, por que o senhor não entrou, rapaz? Eu disse, recebi ordem. Meu irmão, não era para fazer isso com homem. Eu disse, não, ele está certo. Ele não é autoridade ali naquele local, naquele momento? Então pronto, tem irmão que bota a banca. Chega aqui, sabe que tem uma festa, que é uma coisinha. A igreja é minha, ninguém está dizendo que não é tua, mas está tendo uma regrazinha agora, ali, naquele momento. É assim ou não é? É. Meu Deus do céu, o que custa? Não abusa não, diz aí para o teu irmão, diga para ele, não abusa não, diga para ele aí. Pegue na mão dele aí, na mão dela, não abusa não. Se tu trabalha como cobrador no ônibus, sirva bem, rapaz. Trabalha no INSS, né, assim? Sirva bem. É um médico, olha para a cara da gente quando for no consultório. A gente quer pelo menos olhar na tua cara. Pronto, tem gente dele que pronto, fica o tempo, o que o senhor está sentindo? Aí pronto, for assim eu consulto no Google. Eu quero ver um médico que me olha. Pá, o que tu tem no teu olho aí? É assim, pronto. Eu me consultava aí com um doutor, um senhor de idade. Aí pronto, eu gostava dele. Aí, rapaz, pronto. Aí eu até perdi o contato dele. Aí pronto. Pastor Ziel, assim, parece que o senhor está... Show, o que é isso? Mas deixa eu ver aí, abre aí. Aí pronto, ele pegava, abria. E aí esticava. Aí é médico, não é assim? Aí pronto, achava bom. Aí pronto, é de jeito. Achava bom. Pronto, cheguei lá uma vez, a pressão estava lá em cima. Porque eu não tenho problema de pressão, não, mas estava lá em cima. Ele disse, o que o senhor fez hoje? Eu disse, rapaz, está uma reunião e tudo. Deite bem aí, respire e tal. Aí de vez em quando ele vinha. Aí pronto, pastor, é um pico. Eu disse, tá certo, rapaz. Agora pronto. Agora, na hora que chegou, sim, o que é? Só estou com um problema na barriga. Ali que é o lugar que nós estamos pegando dinheiro de vocês. Rapaz, eu lá vou nessa, irmão. Irmão, tudo que Deus colocou, um poder que Ele te dá é para você servir bem. Ô irmão, sirva bem, em nome de Jesus. Cadê, meu filho? Encerrando aqui. Hoje eu vou encerrar essa da sensualidade, porque na próxima já é outra. É da corrupção do poder. Olha aqui, ser dominado pela sensualidade. Está aí, dominado pela sensualidade. Olha, o Herodes era tão dominado pela sensualidade, porque, irmão, tem homens que ficam cegos na sensualidade. Louco, desesperado por sexo. Coloca só aí o provérbio 6 para a gente encerrar aqui. Volta aí. Tu tem que deixar para os irmãos anotar, que tem irmão que quer anotar, quer tirar foto. Isso? Não, é 6, 32. Como é que diz lá? Só essa daí mesmo. O que adultera, tem homem aí que está debatendo no hebraico sobre carta de divórcio, repúdio e carta de divórcio, lutando para defender. Olha aqui quem adultera. Olha aqui quem adultera. Olha como é que a Bíblia chama quem adultera. Leia aí. Assim
O que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Irmão, eu preguei aqui, mas eu vou dizer hoje aqui de novo. Um homem que adultera, nunca mais, na família, ele vai ser o mesmo. A mulher pode perdoar, os filhos podem perdoar, mas nunca mais. Aí, bota o 33. Aí, eles ficam só pegando essas coisinhas para defender quem está ruim. Bota para cá. 33. Lê. Achará castigo e vilipêndio. Isso. E o seu opróbrio nunca se apagará. Nunca mais se apaga. Lá em Coroatá tem um moreno que parece comigo, e ele é desses médicos, como é que chama médico naturalista? Eu estava na praça e uma senhora chegou, doutor, ela falou tão animadinha comigo do interior, eu vi que ela era bem simplesinha, doutor, aquele remédio que o senhor me passou, é o remédio, me passa ele de novo. Eu disse, a senhora se sentiu bem? Ela disse, senti. Então era aquele que... porque teve, não teve dois? Teve, mas é aquele que eu me dei bem, foi o tal. Eu disse, tome ele de novo. Eu continuo na mesma dosagem. Lá vou tirar a alegria dela, né? É assim, eu não tiro, não. Eu estava agora lá, irmão, tem coisa. A Derian saiu assim, estava lá em Brasília, no aeroporto. Aí eu cheguei, eu sentado tomando um café. Aí um rapazão vistoso, meu Deus! Eu não acredito. E eu me assustei. É o senhor? E eu fiquei, não sei. Eu disse, rapaz! Ele disse, meu Deus, agora eu saí do Rio de Janeiro. E nós estávamos numa mesa, no debate, falando que o seu discurso, como deputado federal, foi o melhor. Aí eu disse, ai meu Deus, agora deu. Doutor, meu Deus do céu, eita, eles não vão acreditar que eu estou aqui, mas o senhor não. Aí fique de pé, e eu não pude nem explicar para ele que eu era pastor. Aí ele, pronto, tirou uma foto e botou. Aí disse, doutor, o que eu faço para mim ter um discurso daquele? Ele disse, olha, é o seguinte, tu tem que ler a República de Platão, você tem que fazer o seguinte, formar bem seus ideais, você já leu o livro, tal. Ele disse, já, senhor, mas, rapaz, você foi de cheio, como é que você faz? Eu disse, é lendo, senhor, é lendo, é batalhando. Aí ele disse, tá bom, tchau, eu disse, Deus abençoe. Aí a Derian disse, por que tu não disse? Eu disse, rapaz, ele estava tão alegre que eu fiquei com pena